Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está aqui, estamos aqui novamente no canal com mais um vídeo de introdução, só que agora hoje nós vamos falar sobre circuitos digitais, ou seja, uma introdução, as características, funcionamento, aplicações. E seguindo para a nossa agenda, nós temos o quê? O que nós vamos falar hoje? A relevância dos circuitos digitais, em poucas palavras, como funciona a numeração, isso é muito importante para os circuitos digitais, entender os princípios da álgebra booleana, das portas lógicas, diferenciar circuitos combinacionais sequenciais, conhecer elementos de memória e máquina de estado finito, nós vamos falar sobre os dois mais conhecidos. Vamos dar uma palhinha aí sobre DLP, os dispositivos lógicos programáveis, microprocessadores e microcontroladores, o que diferencia um do outro, assim, bem em alto nível. Seguindo, começamos pela relevância do circuito digital. Olha, não tem nem muito o que se falar, né? Ele é praticamente tudo que a gente conhece de eletrônica hoje é baseado em circuitos digitais. Não sei como é que vai ser amanhã com a computação quântica e outras variantes, né? Mas hoje, pelo menos, tudo que a gente tem é baseado em circuitos digitais, né? Ele está presente em smartphone, computador, telecomunicações, equipamentos médicos. E a chave do funcionamento dele são sinais 0 ou 1, ou seja, binário, né? Ou seja, tem um barramento com muitos fios ali, e naqueles fios tem zeros e uns que fazem os números, fazem as operações e tudo, né? E qual que é a vantagem de trabalhar-se com 0 e 1, né? Você tem bastante imunidade a ruído, você consegue fazer com que a tua solução fique bem pequena e tem capacidade de até fazer programação em cima dela, ou seja, você consegue ler memórias, coisas do tipo, e executar comandos, né? E isso também nem preciso falar, né? É fundamental para a engenharia, ciência da computação e outras áreas. É uma base de inovação tecnológica e permite compreender e desenvolver sistemas digitais complexos a partir de algoritmos ou fórmulas. Ou seja, é, a partir de fórmulas, algoritmos, de matemática, você consegue desenvolver circuitos eletrônicos discretos para executar essas mesmas funções. Resumindo, a relevância, tudo onde se tem eletrônica tem um pedacinho de circuitos digitais. Agora, a base dos circuitos digitais sem dúvida, é a numeração, né? Nós, por exemplo, nós trabalhamos com a base decimal, ou seja, que a gente chama de base 10, que é isso que a gente usa na nossa matemática aí do dia a dia, aí, que são números de 0 a 9. Por exemplo, como vai expressar o número 328, certo? Então, eu posso chamar assim, 328 quando está falando na base decimal. 3 vezes 10 ao quadrado, 3 vezes 100, que é 300, mais 2 vezes 10 a primeira, que é 2 vezes 10, que é 20. 300 mais 20, mais 8 vezes 10 elevado a zero, ou seja, 10 elevado a zero, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, e assim por diante. Assim eu expresso um número. Já na base binária, os números são 0 e 1. E é fundamental para circuitos digitais. Então, não vai existir número 2, número 3 aqui, ou seja, é números zeros e uns. E a representação, ela é muito parecida, né? Que nem, por exemplo, esse número aqui, 1011, ok? Esse número 1011, esse primeiro 1 aqui é vezes 2 elevado a zero, que é o próprio 1. Esse outro aqui, vezes 2 a primeira, que é o próprio 2, então mais 1 são 3. Esse aqui que está multiplicando por zero, mas ele seria 4, 2 ao quadrado, mas como é zero, fica zero. E esse aqui é 2 ao cubo, que é 8. Então é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante. Aí quando eu somo tudo isso daqui, eu chego num equivalente aqui de base 10. Tá vendo? Que seria 11 nesse caso aqui, né? Desse número aqui, esse número 11. Se fosse esse mesmo número representado na base hexadecimal, ele seria B. Por quê? Na base hexadecimal, a base é 16. Então é de 0 a 9, é de A a F. Certo? E cada dígito são de 4 bits. Então, que nem nesse exemplo aqui, ó. Na base 16. Certo? Eu tenho essa representação aqui, 1A, por exemplo. 1A, esse 1 vezes 16, mais o A que vale 10, que é igual a 26. Certo? Mas eu pulei aqui, mas voltando. Já na base octal, a gente tem os números que variam de 0 a 7, certo? Certo? Então, cada dígito é representado por 3 bits na base octal. Então, seria a mesma coisa, só que, na verdade, para você fazer as conversões. Só que, ao invés de ser base 10, como está aqui, base binária, que é 2,
base hexadecimal, que é 16, na base octal é 8. Então, o número 175 é 1 vezes 64, 8 ao quadrado, mais 7 vezes 8, 56, mais 5, dá 125, ok? Aí vamos dizer, mas já sabemos fazer aqui como é a representação do número, mas como que eu faço a conversão direta entre eles, né? Essa aqui eu já expliquei, certo? Que é a conversão para binário, né? Que é, por exemplo, eu pego esse número aqui, ó, que ele equivale a 13. E aí eu pego, por exemplo, esse mesmo 13 e eu quero converter ele para isso aqui. Ou seja, eu quero voltar ele. Ou seja, aqui eu tinha ele em binário e converti ele para base 10. Aí se eu tiver um número base 10, como que eu faço para converter ele? Aliás, como que eu faço ele para converter ele para binário, por exemplo? Eu vou fazendo sucessivas divisões por 2 e leio o resto de cima para baixo. Dessa forma aqui, ó. 13 dividido por 2 dá 6 e sobra 1. 6 dividido por 2 dá 3 e sobra 0. 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. Aí eu leio daqui para cá. Então o número 13 é 1, 1, 0, 1. Então é dessa forma eu converti o número 13 da base 10 para um número na base 2. Se fosse para converter para outras bases, eu dividiria aqui pelo seu valor correspondente e obteria o resultado dessa forma. Aqui está um exemplo. Por exemplo, se eu quero converter esse mesmo número 13 aqui para formato octal, eu faço agrupamento de 3 dígitos. Que nem, por exemplo, eu pego esse 1 aqui, e coloco ele na frente aqui, e esse 101 aqui, que é o 5. Então, o 13 na base 10, ele é o 15 na base 8. Agora, se ele for na base hexadecimal, por exemplo, eu pego os 4 dígitos, agrupo os 4 dígitos, certo? Então, 1101 é a letra D. Então, D em hexa, 15 em octal, 1101 em binário, certo? E 13 na base 10. Né? Então, as conversões são bastante simples, né? Eu estou trabalhando com 4 bits aqui, mas quando você tiver mais bits que isso, 8, 16, você só vai escalando, mas a regra que vale é a mesma, ok? Então, mas a princípio, né, isso daí vale para números inteiros, né? Tem que ser alguma coisa que vale também para números negativos, pelo menos para os números reais, né? Então, o que acontece? Para isso existe um caso de uso que é o complemento de 2. Como seria o complemento de 2? É uma maneira de você conseguir representar os números negativos a partir de números binários, né? E para facilitar a conta, né? Facilitar as contas, tornar o equipamento mais rápido e uma representação mais simples. Então, como é que faz? Que nem, por exemplo, eu tenho aqui o meu número 5, certo? Aqui está meu número 5, tá vendo? É 0101. Ou seja, é 1 mais 0 mais 4, dá 5, certo? E se eu quiser fazer o menos 5, eu inverto todos esses bits aqui e somo 1. Inverter todos e somar 1. Dessa forma aqui, ó. Estou usando um exemplo aqui, uma conta matemática aqui. Que nem, por exemplo, 6 mais menos 4. Então, 6 é esse número aqui, ó. 0, 1, que é 4 mais 2, dá 6, certo? E como que é o menos 4? Eu pego o número 4, que é esse aqui, tá vendo? Aí eu inverto um por um aqui, tá todos invertidos, tá vendo? E somo 1 e fico com esse número aqui, ó. Aí quando eu somo menos 4, 6 com menos 4, o que dá 2? 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 1 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 que foi mais 1 dá 0 e vai 1. E o estouro joga fora aqui. Então dá 2. Que seria 6 menos 4. Pô, mas você está me mostrando com 4 bits, né? E se fosse 8? Seria exatamente a mesma coisa. Aqui está a representação aqui do número 6 aqui em 8 bits, tá vendo? Tá vendo aqui? E aqui está a representação do número 4. Tá aqui embaixo, ó. Como que é o 4? 0, 0, 0, 0, 0, 1, que é 4, 0, 0, certo? Inverti tudo e somei 1. Deu esse número aqui. Aí quando eu pego 6 em 8 bits, que é esse aqui, e somo menos 4 em 8 bits, que é esse aqui, que a gente viu daqui da onde que ele veio, eu tenho a mesma coisa. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 1 mais 1 dá 0, vai 1. 1 com 1 que foi 0 vai 1. 1 com 1 que foi 0 que vai 1. Faz a soma aqui e o estouro aqui joga fora. Então você tem aqui o número 2 também. Né? Então isso aí você consegue fazer uma conta com números positivos e negativos. A diferença é que, por exemplo, quando você está trabalhando aqui em 8 bits, e se você trabalha só com positivo, você pode ir de 0 a 255, certo? Quando você está trabalhando em número negativo, você vai de 127 a 120, menos 128, alguma coisa assim, sabe? Porque você limita a metade, obviamente, porque você está usando metade para positivo e metade para negativo.
Ok? Bem, como a ideia é só dar uma breve explicação, né, para poder cobrir todos os outros temas, seguimos adiante com a álgebra booleana e as portas lógicas, certo? A álgebra de Boole. Então, o que acontece? Aqui tem algumas coisas, que é o matemático, George Boole, as variáveis assumem valor 0 ou 1, que é o falso ou verdadeiro. Aqui tá beleza, não tá nada diferente do que a gente falou até agora, né? Aí ele incluiu algumas operações fundamentais, que é a operação AND, certo? O que seria o AND? Eu tenho duas entradas. Se as duas entradas forem verdadeiro, e a gente já falou que verdadeiro é 1, então se entrar 1 e 1, sai 1. Se entrar qualquer zero que entrar aqui, sai 0. Essa é uma característica da AND. A OR, ela já faz uma soma. Então, se você qualquer coisa que você somar com 1, com o verdadeiro, sempre vai dar verdadeiro. Então, numa porta OR, quando você tem 0, 0, sai 0. É a única condição que sai 0. Nas demais condições, qualquer coisa que você somar 0 e 1 ou 1 e 0, vai sair 1. Certo? E tem uma outra condição, que é a condição NOT, que na verdade o que ela faz? Ela inverte o sinal. Tem essa simbologia aqui, mas normalmente tem na frente da porta lógica, lá que a gente vai ver, uma bolinha que representa uma inversão. Então, NOT, se entrou 0, sai 1, se entrou 1, sai 0. Também, como tudo, né, não pode ter algumas propriedades aí a serem consideradas, né? Então, por exemplo, na álgebra, ela vale a comutativa, ou seja, A mais B é igual a B mais A vezes B é igual a B vezes A associativa, A mais B mais C é igual a mais B mais C, o mesmo vale para multiplicação também. A distributiva, que A vezes B mais C é igual a vezes B mais A vezes C, ou seja, eu distribuo aqui, é a mesma coisa que a gente tem na matemática mesmo, né? E tem mais algumas aqui, que essa aqui no caso da De Morgan, que é quando você tem A mais B, tudo invertido, é igual a A invertido vezes B invertido. E A vezes B, tudo invertido, é igual a invertido mais B invertido. Então são umas regras interessantes e importantes aqui que ajudam muito a simplificação de funções lógicas, né? Porque quando você tem centenas, milhares de portas ali, você vai ter que simplificar isso daí de alguma forma. Então você aplica essas regras aqui, você consegue fazer uma boa redução na quantidade de portas, assim, e também no próprio design da tua solução final como um todo. Aí aqui nós temos a porta AND, certo? Que é E em português, certo? Porta E, que é aquela que eu falei, que faz a multiplicação. Qualquer zero na entrada, eu tenho zero na saída. Eu tenho a porta OR, que é a soma, ou a porta OR, que é essa que é a simbologia dela. Qualquer um na entrada, eu tenho um na saída, que é a tabelinha dela. Eu tenho a porta NOT, ou a porta NOL, ou a porta inversora, tem várias nomenclaturas para a mesma coisa, que é essa simbologia dela. Mas entrou 0, saiu, entrou 1, saiu 0. Aí essas daqui são algumas combinações, que nem, por exemplo, a porta NAND é uma porta AND com uma NOR na saída, certo? Então, aqui, qualquer zero que tiver, aqui não sairia 0, aqui como tem o inversor, saiu. Então, qualquer zero que você tiver aqui, você vai ter 1 aqui na saída, certo? E a porta NOR, que é a porta OR, com um inversor também, que é a mesma coisa. Qualquer um na entrada, você teria 1 na saída, mas como tem um inversor, você vai ter 0 na saída. E aí dá margem para aparecer mais uma porta, que é a porta SHOR, ou a porta OR exclusiva. O que seria uma porta OR exclusiva? Ela faz uma subtração, ou seja, 0 mais 0, se entrar 0 mais 0, sai 0. Se entrar 1 mais 1, ela subtrai 1 menos 1, sai 0. Agora, se entrar 1 e 0, ou entrar 0 e 1, sai 1. Entendeu? Então, ela faz aqui uma subtração. Isso aqui é uma porta que ela faz uma subtração da entrada. 0 e 0 sai 0, 1 e 1 sai 0, 1 e 0, ou 0 e 1 sai 1. Certo? Então, essa é uma porta OR exclusiva. Agora, vamos para os conceitos de circuitos combinacionais e circuitos sequenciais, né? Então, o circuito combinacional, na verdade, a saída, bem sumarizando assim, é um circuito que não tem memória. Ele não tem memória, não tem realimentação. Então, a saída depende exclusivamente da entrada. Então, a gente pode dizer que todas essas portas lógicas que a gente apresentou, da maneira bruta que elas estão ali, elas são circuitos combinacionais. Entra alguma coisa, sai alguma coisa. Ou seja, ela não tem memória, ela não tem realimentação, certo? E sempre a mesma entrada vai produzir a mesma saída, né? Então, sempre que entrar, por exemplo, 1, 0, 1, 0, vai sair alguma coisa aqui sempre. Então, isso é um circuito combinacional. Então, para que eles servem, né? Eles servem para a parte de análise, síntese, são regidos por tabelas tipo, que a gente chama de tabela verdade, respondem a equações, que nem, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, um decodificador de display de 7 segmentos. Sempre que entrar
1000, se for base 10, ele vai aparecer o número 8 ali. Né? Ou seja, entrou esse valor em binário, ele vai fazer ascender, vai ter as saídas que vão representar, vão fazer ascender os segmentos para aparecer o número 8 lá, sempre. Então isso é um circuito combinacional. E basicamente aonde os circuitos combinacionais são utilizados? Eles são utilizados em somadores, né, certo? Porque a soma, sempre que você somar alguma coisa com outra, ele tem que dar o mesmo resultado, certo? Somador de bits, multiplexadores, certo? De sinal, ou seja, ele vai selecionar uma entre várias entradas, roteamento de dados, implementação de função lógica, decodificadores, certo? Decodificador BCD, como eu comentei aqui, que é para display de 7 segmentos, converter códigos, certo? Aplicar algum tipo de criptografia em dados, né? Então, isso são tudo circuitos combinacionais, certo? E as aplicações práticas, assim, só para dar um pouco mais de substância, são as unidades aritméticas, os conversores analógico-digital e digital-analógico. Já sempre que entrar um valor analógico, vai sair um valor digital correspondente. Entrou 1000 vezes esse analógico, vai sair 1000 vezes o mesmo digital. Os de codificação e decodificação, roteamento de dados na rede, uma vez ele vai respeitar aquela tabela, tem a tabela ali, ele vai respeitar e vai seguir adiante. Então, isso são circuitos combinacionais, certo? Aí, dando continuidade, nós temos os circuitos sequenciais. Eu coloquei uma pequena tabela aqui comparando os combinacionais com os sequenciais. A diferença do sequencial para o combinacional é que os circuitos sequenciais, eles se utilizam do estado interno, ou de realimentações, certo? Enquanto o combinacional era apenas entra uma coisa e sai uma outra, ou seja, ele faz uma tradução aqui direta, esse aqui ele leva em consideração o estado interno, ou seja, pode ser uma memória, certo? Um elemento de armazenamento, pode ser uma realimentação, ou seja, ele pode, por exemplo, a própria saída dele realimentar na entrada, certo? Que vai alterar, ou seja, a saída dele altera a entrada. A saída anterior, por exemplo, porque normalmente eles são sincronizados por clock, ou seja, que nem, por exemplo, eu tenho um conversor aqui, tá aqui, e esse conversor ele recebe um código, certo? Ele processa uma saída, aí no próximo evento de clock, ele vai pegar a entrada e vai considerar essa saída anterior para dar um resultado final aqui. Ou seja, ele é útil em contagem, ele é um contador, por exemplo. Cada vez que vem um clock, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, entende? Então não é que toda vez ele vai contar 1. Então ele depende do estado interno para definir o seu próximo passo. Então isso é um circuito sequencial. São circuitos que têm uma realimentação ou eles consideram informações armazenadas dentro dele referentes a um processo anterior, por exemplo. Um exemplo clássico de circuitos sequenciais são o quê? São os latches e os flip-flops, certo? Então eu até marquei aqui alguns tipos, que nem, por exemplo, eu tenho o latch tipo D, tenho o flip-flop tipo D também, JK, certo? E qual que é a característica deles? O latch, certo? O latch ele guarda uma informação, ele armazena ela, e ela pode acontecer assim dentro do tempo, em qualquer momento que ele vai guardar, né? A gente vai ver nessas tabelinhas aqui embaixo. Enquanto o flip-flop, normalmente é sensível a uma borda, ou seja, ele tem um clock, e esse clock vai gerar uma borda, e essa borda vai fazer com que esse elemento copie a entrada para a saída, e congele. Ambos congelam, entende? Ambos congelam, né? Aqui a gente pode ver aqui que nem, por exemplo, aqui a gente tem um latch tipo D, né? Eu coloquei um modelo aqui de TTL aqui só de referência, né? Esse é um latch tipo D, certo? Que aqui, quando o clock está em alta, ele copia, tá vendo? Ele copia a saída, ele copia o L, ou seja, aqui está em alta, o D está em low, ele copia o low. O D vai para alto, ele copia o alto. E quando esse clock, que é essa entrada aqui, ó, vai para 0, ele não muda. Entende? Então, enquanto ela está em 1, ele fica copiando o estado daqui. Aí, quando vai para 0, ele tira essa foto e ele guarda essa foto. Isso é um latch. Agora, quando a gente fala em flip-flops, o que eles fazem? Eles utilizam uma borda, que nem, por exemplo, esse 7474 aqui, que é um flip-flop tipo D, ele utiliza a borda de subida para copiar o D para o Q. Certo? Então, na verdade, só essa borda interessa para ele. Sabe? Existem outros pinos nele aqui nesse circuito integrado aqui, de preset, de clear, né? Mas vamos considerar apenas o clock e o data nesse momento, né? Que é o quê? Quando tem uma borda, ele copia.
certo? Existem ainda outros flip-flops, que nem, por exemplo, o JK, esse 7473 aqui é um exemplo dele, essa aqui é a tabela verdade dele, né? Que ele tem uma condição aqui, que esse aqui é sensível à borda de descida, tá vendo? Esse aqui é borda de subida, esse aqui é borda de descida. Essa setinha representa borda de descida. Na borda de descida, numa situação aqui, onde o J e o K estão em nível alto, ele inverte as saídas. Então, se eu mantenho aqui, ó, em nível alto, o J e o K, toda vez que tem uma bordinha de descida, ele inverte. Então, vai 1, 0, 0 e 1, 1 e 0, 0 e 1. Ele trabalha como se fosse um contador, né? No final das contas, os flip-flops são feitos por LEDs. São feitos por LEDs em cascata, que permite essas características. Então, aqui estão as tabelinhas, né? Então, o flip-flop tipo D, normalmente, ele copia a entrada, e o JK, dependendo da condição aqui da entrada J e da entrada K, ele pode copiar a entrada ou ele pode ficar invertendo ela a cada evento de clock que está aqui, né? Então, essa é a diferença. O LED, ele não é sensível ao clock, ou seja, quando o clock está numa condição aqui, as entradas podem ficar mudando, né? Que ele aceita essas mudanças, né? E o LED, desculpa, aqui, o LED está aqui. E o flip-flop, ele tem que ter um evento de clock e ele utiliza as bordas desse evento, nesse caso do 7474 a borda de subida, no caso do 7473 a borda de descida, para poder mudar o seu estado ou copiar. Dando continuidade aos circuitos sequenciais, a gente tem dois modelos de máquina de estado finito, que é o que define a topologia interna, né, desses modelos sequenciais, que, como eu falei, ele tem memória, certo? Então, existe um que é o de Moore e um que é o de Mellin. Sendo que a diferença é que o de Moore, por exemplo, ele considera apenas o estado atual para definir a lógica de saída. Ou seja, ele tem um clock aqui, que nem, por exemplo, se você quisesse identificar um número 10, uma sequência, 1 e 0. Então, ia chegar o 1 aqui, ele ia pegar o estado atual igual a 1. Antes de usar a lógica de saída, ele ia ter uma condição intermediária aqui, ele ia guardar esse 1. Aí ele ia pegar o próximo estado, que seria um 0, aí sim ele ia identificar 1 e 0 e falar, não, existiu a sequência 1 e 0. E temos o Mellin, que na verdade ele utiliza a entrada para compor o resultado. Então, que nem, por exemplo, ele quer fazer essa mesma sequência, ele quer identificar também 1 e 0. Então veio um 1, por exemplo, na entrada, ele colocou aqui o estado atual, e no próximo evento ele já vai pegar o 0 que está aqui, e vai ver que teve um evento 1 e 0 e vai dar a saída, né? Então esse daqui, ele acaba ele tem um step a menos em relação a esse daqui, mas ele apresenta um pouco mais de instabilidade, porque ele pode depender da entrada aqui, né? Então, dependendo da lógica que você estiver implementando, você vai depender exclusivamente da entrada, e for um evento, ele já pode dar uma saída imediatamente, enquanto que esse daqui, ele vai precisar de um próximo estado para conseguir te definir a saída. Eu não sei se me fiz entender, mas esse aqui, se por exemplo, se fosse identificar 1 e 0, ele teria que ter um step intermediário, que ele ia pegar o 1, depois ele ia pegar o 0 para poder sair, né? E esse aqui não, esse aqui ele já pegou o 1, por exemplo, daqui, aí quando vier o 0, ele já pega a sequência de 1 e 0, então ele economiza um step. Porém, é um pouco mais estável, porque essas entradas podem variar, isso tudo sincronizado com o clock, o que pode dar uma diferença aí no final das contas aí. Então tem que ver qual que é a prioridade. Se é velocidade, ou se é performance, se é confiabilidade. E mais um ponto, outro ponto que a gente me propôs a falar nessa apresentação, são os PLDs, né, que são os dispositivos programados lógicos, né? Existem algumas tecnologias, que nem, por exemplo, tem a FPGA, CPLD, tem o ASIC, que a Cisco usa muito isso aqui em roteadores, né? Tem a Altera Intel. E o que eles são, na verdade? Eles são circuitos montados com vários blocos lógicos internamente, que depois, a partir de uma linguagem específica, você sintetiza esses blocos lógicos e monta circuitos, monta portas lógicas, monta circuitos complexos, somadores, uma porção de coisa a partir de um chip. Ou seja, você tem um chip e a partir desse chip você consegue montar, por exemplo, um decodificador, ou consegue montar, por exemplo, um roteador, alguma coisa desse tipo. E ele não vai seguir uma sequência de programação. Ele vai usar lá o software dele, que vai fazer esse sintetizador, que vai criar toda a lógica, todo o trace, lá toda essa funcionalidade, e vai implementar isso no circuito, no chip, e a partir daí ele vai fazer uma operação de hardware. Ou seja, ele não está dependendo de tempo como um processador. Ele vai simplesmente ter as entradas,
tem o processo eletrônico dentro ali, que foi programado, e tem a saída. Né? Isso é bastante interessante, sabe? Isso fez muito sucesso aí, alguns anos atrás, quando ainda tinha algumas limitações de velocidade dos processadores, coisas do tipo, né? Isso aqui era direto, né? E até hoje usa muito roteador, principalmente roteadores da Cisco, eles usam muito esse ASIC aqui, para compor a lógica de roteamento dos equipamentos. Aqui um exemplo, né? Um flip-flop. Um flip-flop. Eu vou pegar lá o software, vou colocar um comando como esse daqui, né? Se tiver uma borda, faça Q igual a D, certo? Isso aqui é um flip-flop to D, né? Se fosse um let, ao invés de eu utilizar Rising, eu utilizaria só if enable igual a 1, D, Q igual a D. Então eu crio isso aqui, ó. E não é que ele vai ficar executando isso aqui toda vez que você pedir um flip-flop. Não, ele vai criar um flip-flop físico dentro do seu equipamento. Ele tem módulos dentro de flip-flop, módulos de let, e ele vai implementar isso daí quando o software ele lê isso daqui, ele vai implementar isso aqui eletronicamente no seu equipamento, né? E aqui o que acontece? Tem algumas tecnologias aqui, o FPGA, que ele tem muito recurso, sabe, muitas portas, muita coisa dentro, né? E esse CPLD, que eles são um pouco mais simples, um pouco mais baratos, né? Mas implementam assim circuitos básicos, assim, né? Então isso aqui tem flexibilidade de reconfiguração, os blocos, é um negócio bem interessante, sabe? Ele realmente cria o hardware dentro do chip para permitir que você faça uso na velocidade de hardware. Que dando continuidade, então o que ele faz? Essa é uma das linguagens, Verilog, é uma das linguagens que você usa para você desenvolver, né, a programação dele, né? E ele faz a programação. Existem hoje softwares de otimização, ou seja, você cria uma lógica lá com flip-flops, com portas, com um monte de coisa, e esses softwares aqui vão fazer uma redução, uma otimização dessas portas, né? Para que você implemente o hardware estritamente o que você precisa dentro desse chip, certo? Então, e ele tem várias aplicações, que nem os processadores, os DSPs, ou seja, para transformar na áudio, por exemplo, em digital, que precisa de muita velocidade, fazer roteamento em roteadores, né? Executar tabelas de roteamento, dropar os pacotes, acelerar algoritmos, sistemas embarcados, né? Porque você num chip só você consegue colocar toda a lógica e ele vai te responder em tempo imediato, né? E como eu já comentei, não é um microcontrolador, ele é um emulador de hardware. Ou seja, ele não tem os atrasos que são impostos assim pelo microcontrolador executando as instruções de AND, de OR, de soma, de ativar bit. Não, nada disso. Ele já faz direto. Entrou, ele já sai. E já que a gente falou de microcontrolador e microprocessador, o que acontece? Temos os processadores, né, que são os chips, as CPUs, né, que elas respondem a alguns que são CISC, certo? Que tem um set de instruções, normalmente é o x86, são os Intel, os AMDs, certo? Onde ele tem umas instruções assim um pouco mais, como se diz, elaboradas, que nem, por exemplo, ele tem uma instrução que carregue um registrador com tal valor e some ele com outro, né? E a gente tem uma outra tecnologia que utiliza instruções mais simples, né? E são separadas, tipo a instrução e o dado, eles são mais separados, ou seja, você precisa de mais instruções para executar a mesma função. Mas isso dá um pouco mais de flexibilidade e velocidade, que são os RISC, né? Que hoje a gente tem os ARM, os RISC-V, os PowerPC antigos que usava nos Apple, nos computadores Apple, Macintosh antigos, os PowerPC Motorola, tudo mais, né? E esses são os tipos de processador. Aí quando a gente fala, mas o processador e o microcontrolador é um microprocessador que já tem a memória, normalmente dentro, a memória flash para guardar os comandos, a memória RAM para guardar os registros, dados voláteis, né? E ele já tem os periféricos. O I/O, o analógico digital, o PWA, temporizadores, o UART, módulos de comunicação, SPI, WC, CAN, bus, USB. Ou seja, ele tem um montão de portas, I/Os digitais, né? Ou seja, o microcontrolador, ele é um microprocessador com memória e com os periféricos, né? E esse processador, que é o mesmo, mais ou menos o mesmo que esse aqui, como que ele faz? Na verdade, ele tem um barramento, certo? Nesse barramento, ele vai ter várias instruções que estão codificadas, né? Então, esse barramento vai passar essas instruções para a unidade de controle. A unidade de controle vai interpretar essas instruções
E aqui eu coloquei uns exemplos aqui de instruções aqui mais antigas, x86, né? Que nem carregue no registrador EAX o número 10, certo? Então isso aqui chega na instrução. Aí ele vai entender, aí ele vai chegar no registrador que está aqui, ó, no EAX, por exemplo, e vai carregar com o número 10. Carregue o registrador EBX com o 5. Aí ele vai chegar aqui no EBX e vai colocar, por exemplo, o número 5. Aí ele vai fazer um add, soma EAX com EBX. Certo? E aí o que ele vai fazer? Ele vai somar um com o outro. Ou ele vai fazer um AND EAX com 1. Ou seja, ele vai aplicar um filtro ali, um screening ali que vai filtrar. Né? Essas são as instruções. E no fim, no barramento interno, aí ele vai jogar para fora essa informação aí. Esse output, né? Que nem aqui está só interno, né? Mas podia, por exemplo, carregue a posição de memória tal com o valor do EAX. Então ele vai pegar esse 10 aqui e vai carregar uma posição de memória RAM tal com o valor do EAX. Existem os comandos um pouco mais elaborados, que são os comandos de chamada, de call. Por quê? Porque ele está executando aqui, quando ele recebe um call, ele vai ir para outra posição de memória, para executar uma outra coisa. E quando ele recebe um return, ele vai ter que voltar para essa posição que ele estava. Certo? Então, como ele faz? Ele tem uns registradores de pilha de stack aqui, tá vendo? E o que ele faz? Quando ele dá ele está executando lá os comandos 1, 2, 3, 4 na linha. Quando ele chegou na linha 5, ele encontrou um call. Call linha 200. Ele vai pegar esse 5 e vai guardar na pilha aqui. E aí ele vai vir nessa habilidade de controle e ela vai somar para chegar a 200. Que é onde ele me chamou. Deve ter uma rotina aí, que deve ser uma multiplicação, uma divisão, uma seção, um I/O, qualquer coisa. Aí ele vai executar tudo que está na linha 200. Até a hora que ele recebe um comando RET, de return. Quando ele recebe um comando RET de return, ele vem aqui e dá um pop nessa pilha. E ele vai pegar o número 5. E vai colocar o número 5 aqui no sequenciador, né? E aí ele estava lá executando 1, 2, 3, 4, né? Chegou no 5, né? Aí ele volta para o 5, aí ele vai 6, 7, 8, 9 e continua daí para frente. Então isso aqui é praticamente como um processador, ele trabalha. Ele simplesmente pega valores, uma unidade de decodificação, ele decodifica comando e manipula registradores e output. É dessa forma que um processador basicamente trabalha, seja ele qualquer um, seja RISC, CISC, seja lá o que for. Eles são máquinas síncronas e sequenciais. Isso é um processador. Existem outros tipos também de processador que eu não tratei aqui, que são as GPUs, né? Os CUDA lá da NVIDIA, milhares de núcleos lá dentro, sabe? Milhares de núcleos. Uma GPU tem um monte de núcleos. Por quê? Porque ela é específica para tratar muita coisa em paralelo, né? Hoje as CPUs aí tem 32, 64 núcleos, 128 núcleos. Tem CPU AMD que tem núcleo que não acaba mais. Ou seja, na verdade, um chip tem um monte de CPU dentro, certo? E ela começa a distribuir, os softwares vão distribuindo essa tarefa pelas várias CPUs, né? Para executar uma multitarefa, um servidor que atende centenas de pessoas, uma empresa, né? Ou uma GPU, que como eu falei, tem um monte de módulos pequenininhos para gerenciar, por exemplo, o IA. As inteligências artificiais, elas lidam muito melhor com GPU, porque elas vão tratar estados, máquinas de estado muito pequenas, assim, sabe? Condições muito pequenas vão definir o caminho dos dados, né? Então, tem muito que se falar a respeito disso, velocidade e tudo mais, mas a ideia de hoje era mesmo só pegar isso aqui, o que é uma CPU basicamente, o que é um microcontrolador, o que é um PLD, o que é um sistema digital, né? Mas para frente a gente pode ir elaborando aí mais no detalhe cada um desses itens aí. Agradeço a todos que ficaram até aqui, muito obrigado e até a próxima.